Boa tarde, turma. E aí, tudo bem com vocês? Então tá bom. Bom, como eu havia prometido na aula passada, eu vou estar gravando esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre redação e os 4 momentos da redação, tá certo? Para a gente relembrar um pouquinho a aula passada, né? A aula de quarta-feira passada, tá? Que nós discutimos um pouquinho, né? As características de uma narrativa, né? E o que eu disse? Eu disse que você tem 4 momentos da narrativa. E eu pedi para vocês anotarem no caderno, né? 4 momentos. Você tem a introdução, o conflito, o clímax e o desfecho, tá? Então, eu vou explicar rapidinho esses 4 momentos e depois eu vou pedir para vocês pegarem o texto A Casa de Madeira, que eu vou tentar localizar um pouquinho esses momentos no texto A Casa de Madeira, tá certo? Então vamos lá. Bom, a introdução, o que é, gente? Esse momento da narrativa, o que ele diz, né? Na hora que você for escrever, né? Você tem que pensar em quê, né? Quando você estiver nessa parte de introdução do seu texto, né? Qual a característica desse momento? A característica é a seguinte, gente. Esse momento da introdução é aquele momento em que são apresentados o tempo, o espaço, os personagens, né? Aonde, né, passa essa história, tá? Então, na realidade, a característica é essa. Você vai fazer o seguinte: você vai, nessa parte inicial do texto, você vai falar, né, aonde passa essa história, né, em que tempo passa essa história, quem são os personagens dessa história. Essa é a introdução. O conflito é aquele momento em que surge uma situação que precisa ser resolvida pelos personagens da história, tá? Então esse é o momento em que você vai falar um pouquinho sobre o que surge na história, o conflito da história e que posteriormente vai gerar, né, uma tensão na história, né? Que na realidade já é o outro item, né? Que é o clímax, que é o momento de maior tensão da história, né? Então surge um conflito, né? Tem uma introdução, depois surge um conflito, o clímax, que é a parte de maior tensão dessa história, e por fim, né, o desfecho. O que é o desfecho? É o momento em que o conflito é solucionado, né? E você parte para o fim da história, né? Você soluciona, né, o conflito, né? Aquele conflito que ele aparece na sua história. Então você, no final, você dá você soluciona esse conflito, né? Tá certo? Então, basicamente, é esse os 4 momentos da sua redação. Ela precisa ter esses 4 momentos, tá? A gente sugere, né, que você tente mais ou menos seguir esse esquema, né, para sua história ser uma história bacana, tá certo? Bom, então pega agora o texto A Casa de Madeira. Então, no texto A Casa de Madeira, você identifica também esses 4 momentos. Né? Se você pegar, por exemplo, o primeiro parágrafo, ele está mais ou menos dando essa localização, né? Fazendo essa introdução, né? Explicando algumas coisas, né? Para o leitor. No segundo momento, no segundo parágrafo, você já tem o conflito, né? E qual que é o conflito? Você tem um garoto que está passando ali, né? E que coloca fogo no terreno, vizinho da casa de madeira. Então ali já surge um conflito, porque vai dar algum problema, né? E realmente dá esse problema, né? Qual que é o problema? A casa começa a pegar fogo, né? E qual que é o momento de maior tensão? É quando passa as duas garotas, né? E elas observam aquele fogo, né? E elas tendo que tomar uma atitude, né? Qual que é a atitude que elas
que elas uma sugere para outra, né? Ligar para onde? Ligar para o bombeiro, né? Então uma começa a ver o que nós vamos fazer, né? Vamos ligar para o bombeiro, né? Então esse é o maior clímax, né? É a maior tensão da história, porque elas têm que tomar uma decisão, né? E no final, então, você tem o desfecho. Qual que é o desfecho? O bombeiro vem, salvam as pessoas que estão lá dentro, né? Apaga o fogo, né? Das chamas que está pegando na casa de madeira, e a história acaba bem, né? Tanto é que as pessoas, os velhinhos lá, vão para a casa dos filhos e a história termina bem. Tá certo? Então, o que eu fiz para vocês agora? Que exercício que eu fiz? De identificar esses momentos dentro do texto. É mais ou menos isso que vocês vão ter que fazer, tá certo? Claro que você tem que colocar um título na sua história, você tem que colocar os parágrafos, você tem que respeitar os sinais de pontuação, você tem que tentar colocar esses momentos na sua história, você tem que, né, sempre que houver diálogo dos personagens, né, travessão, né, na linha de baixo, travessão. Enfim, é basicamente isso, tá certo? Sim, a letra legível, né? A letra tem que ser legível, né? E o texto tem que ter o que a gente falava no passado, né? Começo, meio e fim, tá certo? Então, basicamente é isso, tá certo? Agora vamos na sala que eu vou pedir uma atividade para vocês relacionada ao texto. Então, vamos lá.